Olá, é um prazer estarmos aqui novamente com o nosso programa Nosso Centro. Se você tem alguma dúvida na sua cabeça sobre quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que vai acontecer comigo após o meu desencarne, mande um e-mail para nós. O nosso programa é nossocentro@tvmundi.com.br. Assim você vai ficar sabendo, nós passaremos a ideia do que irá acontecer com você, ou daremos uma explicação da sua dúvida. Ou então consulte nosso site. O nosso site é usetucuruvi.org.br. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, um carioca da Geima, que lançou um livro, jornalista, e lá do Templo Maria Santíssima, Templo Espiritual Maria Santíssima, no Bom Retiro. Você já deve conhecê-lo já. E o Edmar, que é nosso diretor do Departamento de Orientação Doutrinária, irá cumprimentá-los. Olá, você de casa. É sempre um prazer estar aqui na sua companhia, trazendo um pouquinho de contribuição para a nossa evolução, né? Porque eu também estou evoluindo e quem dera aproveitar aquilo que é comentado nesse programa. E agora o nosso convidado. Olha só que sorriso bonito dele. É um prazer estar aqui nesse programa, Nosso Centro. Eu acho legal o nome, né? Nosso Centro, né? É bonito, essa ideia de conjunto, de coletividade. É um prazer estarmos aqui para falarmos de um livro que nós tivemos a honra de lançar num momento até certo ponto difícil da nossa vida. Mostra o livro. Isso. Exatamente. O Evangelho que Conheci, que lindo o nome, né? E esse nome tem tudo a ver com o objetivo do livro, logicamente, né? O nome do livro tem ligação com o objetivo. Foi num período difícil, porque eu descobri no início do ano... depois você conta essa Deixa para depois, então? Deixa para depois. E essa história é muito interessante. Sim, é interessante. A história de como foi escrito o livro é muito interessante. Então, mas vamos guardar, vamos fazer um suspense, assim você não tira do nosso canal, não. E hoje também nós vamos contar na Revista Espírita, né? Sim. Uma entrevista, né? Eu estudo sobre o espírito de pessoas vivas. Uma pessoa viva dando comunicação. Pois é, será que é possível? Será que é possível? É. Você vai ficar vendo aí. Então, nós vamos hoje comentar o que, Edmar? Da Revista Espírita? É, isso aí, né? Então, em março de 1860... Olha, não é 1960, não. 1860, hein? Em março de 1860, na Revista Espírita, Kardec colocou esse estudo sobre a comunicação mediúnica, né, de espíritos de vivos. É claro que para haver essa comunicação, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas já havia combinado com aqueles que iriam se manifestar, porque eles deveriam estar dormindo no horário da reunião, não é? Então, no horário combinado, a pessoa em repouso era evocada na reunião mediúnica, era chamada pelo nome, não é? E ali ela se manifestava. E Kardec, né, e os demais entrevistavam esse espírito para tirar suas dúvidas a respeito de coisas que hoje para nós é um pouquinho mais conhecidas, mas na época de Kardec era pesquisa, ele não sabia, não havia nem os termos, ele estava criando alguns termos. Então a primeira coisa que ele tinha curiosidade de saber era o que aconteceria se alguma coisa acontecesse ao corpo daquele espírito que ali estava, né? E o espírito comunicante dizia o seguinte, que se fosse acontecer alguma coisa com o meu corpo, antes que essa coisa aconteça, eu já estaria novamente entrado nele. Kardec perguntava, mas como você entra no corpo? Os espíritos dos vivos não sabiam responder como, eles sabiam que entravam. E perguntava também, você vê a nossa reunião aqui, vamos falar assim, dos que estão na carne, como a gente aqui?
E ele falou, sim, eu vejo, mas vocês têm uma luminosidade diferente daqueles que estão fora da carne. Os objetos, as pessoas que estão fora da carne têm uma luminosidade maior. E aqueles que estão encarnados têm uma luminosidade menor. Então ele dizia, o vermelho para nós é vermelho, só que tem uma outra intensidade que para vocês nós não conseguimos definir. A luz que vocês veem, além desta luz, nós vemos uma outra luz, que para vocês é difícil de entender como que é essa outra luz, que não é feita com a mesma, não é material como a nossa luz, é uma outra fonte de luz. Perguntava também nessa entrevista como que ele conseguia diferenciar um espírito de um morto, um espírito desencarnado, de um espírito de um vivo, né? E a resposta ali era que o desencarnado, o morto, não tinha um cordão fluídico que ligava esse espírito ao corpo. Eles chamam de cordão prateado, né? O cordão de prata, que uma autora americana e atriz, né? Acho que é Shirley MacLaine, ela escreveu até um livro sobre isso, que ela fez uma viagem, fez uma viagem astral e ela via esse cordão. Mas na obra de André Luiz também é descrito, mas na Revista Espírita também é descrito esse cordão de prata. E é interessante também que uma senhora surda e muda se manifestou nessa reunião. Senhora surda e muda. A senhorita Indimuli. Ela era surda e muda. Na vida real. Na vida real, mas ela conseguia falar na comunicação. Não é? Que mostra que essa deficiência era apenas física. Era apenas espiritual. E aí perguntou para ela, mas como você aprendeu, né, a falar? E ela falou assim, você não sabe que eu já vivia antes? Que não aprendi tudo na matéria, né? Já vivia antes, não foi só nessa vida? Já teve outras existências? E Kardec perguntou para ela por que ela tinha esse problema, e os irmãos também possuíam. Se era alguma expiação. E ela fala que não, que foi uma escolha voluntária. Eles escolheram passar por isso voluntariamente. E uma outra dúvida que eles tinham nessa pesquisa ela era alemã. Né? E lá a sociedade presente estava na França. E o médium falava francês. Fluentemente. Aí perguntava como isso se dava, ela sendo um espírito alemão, de língua alemã, dando uma comunicação em francês. Ela falava que o espírito protetor do médium traduzia o pensamento dela. Ela pensava e ele transmitia para o médium em francês. Às vezes não há essa necessidade se o médium for um médium inconsciente, não é? E já teve uma vivência nessa língua, uma vida passada nessa língua. No caso, acredito que o médium ouvia e transmitia a informação. Era mais ouvinte do que inconsciente. Existe um outro caso também dentro deste mesmo assunto, que uma pessoa desconfia e desafia Allan Kardec de comprovar que o espírito dele poderia trazer uma comunicação, sendo que ele ainda estava vivo materialmente. Também está na Revista Espírita. E ele combina os horários, como o Edmar lembrou muito bem, para ele entrar em um estado de sono, que é esse transe induzido, né, o sono, e, ao mesmo tempo, naquele momento, Kardec, com os médiuns, ali estava Camille Flammarion e outros, esse espírito pudesse se manifestar. Ele se manifestou, conversou com Kardec, e no outro dia eles se encontraram, e o rapaz chega para Kardec e falou, não falei que era mentira? Não fui lá nada. Está vendo como que não é verdade? Ele falou, é verdade sim. Ele falou assim, então me prove. Allan Kardec, já sabendo que ele iria desconfiar, ele descreveu qual era a cor do cobertor, da fronha do travesseiro, dos detalhes do quarto dele, que somente ele saberia informar. Então ali ficou comprovado que um espírito reencarnado como nós pode sim, no estado de sono, dormindo, se comunicar. Isso é muito comum, era muito comum, agora nem tanto, porque muitas casas espíritas foram, muitos centros de psiquiatrias foram impedidos de trabalhar com o espiritismo, mas era comum antes o espírito dessas pessoas deficientes se manifestar e explicar o porquê daquela deficiência. Né? E era muito comum, hoje nem tanto, mas era bastante comum, isso a gente vê nos livros de Manuel Filomeno. Uma outra coisa que chama atenção nessas comunicações é que o espírito ele não pode falar tudo. Né? Sim. Há uma limitação. Então ele, às vezes, é perguntado sobre algum assunto, não é?
e ele fala que é proibido de falar. Ele falou, mas quem te proíbe? Ele fala que ele sente a proibição. É uma força acima da vontade dele que não permite que ele fale algumas coisas. Deve ser para não atrapalhar o livre-arbítrio, né? Não nos fazer conhecer as coisas sem o devido esforço, né? Porque os espíritos poderiam falar a cura de doenças, por exemplo, que eles já conhecem, mas não falam, para que a gente possa trabalhar, né? Desenvolver a inteligência e chegar, pelo nosso esforço, à cura, esforço e mérito, a cura de determinados males e outras coisas sobre a vida humana. E só que agora nós vamos para um intervalinho, tomar uma água. Você também aproveita tomar sua aguinha, mas não muda de canal não. Nós já voltaremos com o nosso programa Nosso Centro. É Vapt e Vupt. Já estamos aí.